Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. É um prazer muito bom, é uma alegria inenarrável saber que você está aí do outro lado assistindo a gente aí pelas plataformas, né, pelos diversos dispositivos que hoje estão à nossa disposição aí, celular, smartphone, tablet, TV, digital, enfim. Aonde você tiver com um dispositivo aí, você pode acessar o nosso canal o Pó de Pedra Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e para mim é um prazer muito grande ter esse contato com você. A gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, às quartas-feiras, às 4 horas, com o Pó de Pedra Fé. E, eventualmente, a gente também tem aos sábados o Pó de Pedra Agro, o Pó de Pedra Culinária. São programas que a gente produz aqui diariamente para levar informação até você, levar um pouquinho de entretenimento, levar um pouquinho de conhecimento. A gente está sempre aqui desbravando temas de interesse local, né, estadual, nacional e até internacional. Já trouxemos grandes atores aqui. O nosso foco principal é para falar de pedra, né? Nós estamos produzindo esse conteúdo aqui com base em um setor que movimenta a economia da nossa região aqui, a pedra, o mármore, o granito, os quartzitos. Então a gente está produzindo sempre conteúdo de negócios aqui, mas a gente também entendeu que a gente precisava produzir conteúdos correlatos, não, nem só de pedra vive o homem, né? Daqui a pouco a gente tem final de ano aí, que aí as bandas são contratadas, os cantores são contratados em várias empresas, tem os cultos, as missas no final do ano, sempre tem alguém ali cantando, tocando, por isso a gente resolveu fazer o Pó de Pedra Música, um programa que eu já estava com um pouquinho de saudade de fazer. O último, que se eu não me engano, a gente fez com cover do Iron Maiden, né? A gente trouxe aqui, deu bastante repercussão. Nós trago aqui personalidades, atores, cantores, produtores de conteúdo musical. E hoje eu estou trazendo uma amiga muito querida, muito especial, apesar da gente não estar ali no dia a dia, mas a gente se encontrou várias vezes pela caminhada da música aí. Eu nutro um grande carinho por ela e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. É a nossa querida Giovânia Valiati. Tudo bem, Giovânia? Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. E a Giovânia desempenha um trabalho um pouco ímpar aqui, tem pouca gente fazendo o que ela faz. Ela é a única coordenadora pedagógica do Projeto Casa Verde, um projeto que ela vai explicar daqui a pouquinho, né, o que é, como que é, mas a gente vai falar aqui de musicalização, a gente vai falar de projeto cultural, a gente vai falar de arte, a gente vai falar de uma área do conhecimento humano, né, da música, que às vezes fica um pouco esquecida, escanteada, mas a Giovânia e sua equipe, toda a equipe do Casa Verde, tem feito um trabalho fantástico na valorização da música e da formação de novos talentos. É sobre isso que vamos falar, né? Tem muita coisa nesse contexto. Vamos falar um pouquinho da carreira da Giovânia. Se você está assistindo o nosso programa pela primeira vez, mais uma vez eu reforço, muito bem-vindo, obrigado por escolher passar esse tempinho aqui com a gente, essa horinha aí, horinha e pouca, né, com a gente. Já te peço para você seguir o nosso canal, né? É muito importante. Eu ficava assistindo conteúdo digital aí, eu ficava falando, por que esses caras ficam pedindo tanto para seguir canal, né? Mas depois que você está aqui dentro, a gente entende. O próprio YouTube manda pra gente o feedback, ele manda os relatórios, né? E o nosso canal está em plena expansão, está crescendo muito. Mas cerca de 70% da nossa audiência, a 80%, são de pessoas que acabam não seguindo o canal. Assiste o canal, tá aqui com a gente, gosta do conteúdo, mas não tira um tempinho para seguir. Então é importante você seguir o canal, porque isso mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo, que o conteúdo é relevante para você e ajuda o YouTube direcionar, entregar mais o conteúdo para que ele alcance mais pessoas. Bom, sem mais delongas, eu estou aqui com a minha amiga querida Giovânia Valiati. Giovânia, você acabou marcando a sua trajetória profissional já a longa data, de mais de uma década, né? Quase 2 já. Se não for isso, você vai falar agora. No projeto Casa Verde, um projeto que começou embrionário lá atrás, pequenininho, né, com apoio de uma igreja local, e hoje se transformou, se não o principal do estado, um dos principais movimentos de desenvolvimento artístico musical, né, do nosso estado, né. Seguramente aqui do sul do estado é o maior, mais relevante.
Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, e você fica à vontade. Aqui não é um programa de entrevista, é um programa de bate-papo. A gente está aqui para conversar e, por acaso, tem umas câmeras gravando a gente aí, o pessoal assistindo. E conversar, a gente conversa bastante, né? Né, Giovânia? Saudade das nossas conversas. Pois Ficamos horas no telefone atualizando, né? Bate-papo daqueles. Mas vamos lá, conta um pouquinho pro pessoal conhecer um pouquinho da Giovânia, como é que você entrou nisso, nessa coisa de música, e como é que se desenvolveu esse projeto tão importante que é o Casa Verde, o que ele representa para você e para a sociedade. Bom, eu comecei na música bem pequena, comecei com 8 anos estudando piano e vim de uma família humilde que não tinha essas condições de financeiras de, né, bancar tudo isso. O estudo da música sempre foi muito elitizado, caro, essa coisa toda. Mas eu comecei também a dar aula muito cedo e logo acabei indo para a área de musicalização infantil. E aí trabalhei em escola particular, trabalhei no CELP, no São trabalho Camilo, até hoje, né? E trabalho até hoje, trabalho na Maple Bear, com musicalização infantil, porque se eu não fosse professora de música, eu acho que eu seria professora de qualquer outra coisa, mas é meio que instinto mesmo. E depois, né, passei bastante tempo em sala de aula, e em 2006... o projeto Casa Verde começou, de fato, bem embrionário, como você disse. E no início a intenção era só tirar as crianças da ociosidade. E eu comecei musicalizando crianças com idades de várias idades, né? Tudo misturado, era uma loucura muito grande, mas foi assim que começou, com flauta doce, musicalização infantil, canto coral. E em 2013, a Casa Verde conseguiu o patrocínio do Criança Esperança pela primeira vez. E aí, sim, essa parte musical deu um avanço. Compramos instrumentos de orquestra, começamos a trabalhar no formato de orquestra mesmo e viemos avançando. Mas antes da gente avançar, deixa eu só me apegar a esse ponto aqui. Porque nós temos, dentre outras atividades em relação à música, afinidades em relação à música, eu também tenho um carinho, um amor muito grande por essa fase da vida, a infância. A infância, a gente tem estudos aí, eu não sou psicólogo, eu não sou especialista, mas alguns estudos apontam aí que são nas primeiras idades, né? 6 anos, 7 anos, 8 anos, que as crianças têm aquela mente de esponja, né? Absorve tudo com muita facilidade. E vão, na fase inicial da infância ali, fase média da infância, que as crianças também vão demonstrando os primeiros interesses, né? Exato. Intelectuais. E aí a gente entra numa seara desse mundo moderno que a gente vive. Você não vai entrar nessa seara, não, né? Eu Essa acho inteligência artificial que tira o músico ali da... Não, isso eu vou falar lá na frente, mas eu quero falar especificamente da questão do ensino infantil, da educação infantil, do conhecimento, de transpassar conhecimento. E é isso que eu quero dizer. Entendi. Porque é o seguinte, a criança hoje, ela está muito exposta a estímulos que vão deformando até isso. Eu estou falando sem dado aqui, mas eu sei que qualquer um que estuda sabe que a TV, né, as telas, eu trago aqui, né, pedagogos aí, psicopedagogos infantis que têm abordado esse tema. Aquela fase da infância ali que a criança começa a chorar, você está com a tela na cara dela, ela para de chorar. Né? Neutraliza a criança. Vai neutralizando a criança e também vai desestimulando as zonas cerebrais de conhecimento. E aí vem a Giovânia, obviamente, né, todo dentro de um contexto que se propõe a ensinar a criança lá na tenra idade ali a se sentir estimulada pela educação infantil. Como é que você enxerga, antes da gente falar propriamente, continuar falando da Casa Verde, como é que é esse desafio do educador infantil? Tem espaço para a gente continuar ensinando? A gente está vencendo barreiras importantes? Ou não? Está tudo bem, está tudo normal e a música é mais uma das opções que as crianças têm para aprender, como tem acesso a outras coisas? Na verdade, a música ela acaba
passando por tudo isso, né? Você tem aí filmes, desenhos animados, jogos, tudo isso é muito musical, mas mais para um lado de barulho do que de som, de música. E, de fato, as crianças estão muito expostas a tudo isso. E eu costumo trabalhar isso com eles e dizer, sim, nós temos o som, o silêncio e o barulho. O barulho não é bem-vindo. Observa o que você está ouvindo. Vê se o que você está ouvindo tem sentido, tem música, tem som, não é só aquela confusão. A criançada gosta também, né? Do barulho, da festa, da bagunça. Não. Mas isso tira. Essa música, ela tira a atenção do que de fato a música deveria trazer para a criança, que é a condição neural Isso. é isso É aí. isso que eu quero chegar. A música, uma pessoa desafinada, coisa que assim, ninguém nem fala mais nisso. Hoje em dia a gente canta 3, 4 notas, não vamos, né? Já tem ali uma música feita com 3, 4 acordes e olhe lá se tem isso. Mas assim, uma pessoa desafinada, ela causa em torno dela uma vibração neural diferente a ponto dessa criança que está em formação ficar em deformação. Exato. Então você imagina uma professora de educação infantil, uma professora de Fundamental 1 que não sabe cantar, que é justamente onde as crianças cantam muito, né, na escola. Então, assim... Ou deveriam cantar, deveriam cantar, né? Pois é, tem tantos detalhes aí nessa formação dessa criança que a tela é um problema, sim, o barulho é um problema, sim, essa música eletrônica, essa coisa repetitiva, essa batida que não dá paz, né? Tudo isso leva a criança a um hiperestímulo e não um estímulo interessante. Giovânia, a gente fez uma visita, Carlinhos. Carlinhos tá me ouvindo aí? A gente fez uma visita uma vez. Eu até posso citar aqui, não tem problema nenhum. No projeto Anjos da Noite, né? Que eu ajudei lá o Francisco. Ainda ajudo. Tô lá, vinculado. Aí o Chiquinho pediu pra gente fazer um trabalho, uma espécie de capelania, né? Quem não sabe, o Anjos da Noite, ele reforma casas, né? De pessoas que estão bem fragilizadas. Sim, mas tem vários critérios. Não vai chegando assim, dando, não. Eles fazem uma filtragem lá, né? Um escopo lá para avaliar se a pessoa está em condição de receber a casa. E aí, ele pediu para a gente fazer a visita na família, para dar uma palavra lá, uma pregação lá e tal. Giovânia, uma pessoa realmente, aquela família bem debilitada, estava na casa de alguém, né, de favor ali, enquanto a casa era reformada. E o menino de uns 14 anos, 13 anos por aí, ou 14, o menino ficou durante a nossa visita lá de quase 1 hora, o tempo inteiro no celular. Ele não desgrudava do celular, ele não tinha interesse em conversar com a gente, entender o que a gente estava fazendo ali, em interagir com a gente. E aquilo me deu uma angústia muito grande de ver aquela situação, porque eu vi que a gente tem visto crianças viciadas em joguinhos, né? Em bets, inclusive, crianças jogando jogo de bet, jogo de não sei o quê. E aí vem um projeto como o Casa Verde e outros aí, né? A própria musicalização da igreja de uma maneira geral, esporte também, jiu-jitsu, a gente sabe, né? Meu filho também faz jiu-jitsu. Resultado, a música tem se tornado cada vez mais necessária, né? Para poder tentar salvar essa criança isso. dessas garras desse mecanismo, né? Eles estão tendo dificuldade de ouvir. É tudo muito mais visual, é tudo mais atrativo. E assim, é interessante porque às vezes eu já fiz isso até como um teste, como um estudo. Eu vou para a sala de aula, tem um conteúdo para ser aplicado. Se eu, professor, falo, tem um peso. Se eu coloco um vídeo para falar a mesma coisa que eu estava dizendo, eles prestam mais atenção. Tem outro peso. Tem outro peso. Então, assim, eles estão muito mais focados em ver do que ouvir, e aí o som entra automaticamente, eles querendo ou não, e com isso, em vez de formação, a gente está tendo uma deformação. Infelizmente, a tela tem aí essa contribuição, mas a gente não pode esquecer também do que a própria mídia faz, né? A gente está tendo um empobrecimento muito grande da música, e
2 acordes já são suficientes e ali a criança fica com aquele tema muito tempo repetindo. Acaba sendo uma coisa repetitiva e pobre. Em vez de formar, ela deforma. E quando você pega esses adolescentes, né, essas crianças em formação de 10, 12, 13 anos, lá do Projeto Casa Verde, que você tem um contato e mais propriedade para falar, você percebe um desenvolvimento intelectual correlato ao aprendizado da música? Com certeza. A música traz isso. E fala A concentração. sobre Cara, o projeto vamos lá, em si. vamos pensar. Um instrumentista, Uhum. vamos lá, um baterista. Ele trabalha as mãos, Motora. os pés, a leitura, a audição. Olha quanta coisa está sendo trabalhada ao mesmo Estimulada, tempo. né? Estímulo. Então, assim, automaticamente a repetição da coisa boa, a repetição de um estímulo coordenado vai trazer sinapses mais eficientes para esse processo de aprendizagem. E quando ele chega na adolescência, já com isso em construção, ele coloca isso num instrumento, ele coloca isso na música, ele coloca isso na vida dele com mais facilidade. E assim, a gente não está esperando formar músicos o tempo todo. Se a gente conseguir formar bons cidadãos, a gente já vai ter conseguido um grande avanço. E aí a música tem sim a contribuição para isso. E lá na Casa Verde a gente percebe nitidamente a criança que vem de uma formação musical comum, natural, do que é o que se escuta hoje em dia nas caixinhas de som que vão passando, né, não vou ficar citando estilos musicais, mas enfim. E a criança que passa pelo processo de musicalização infantil e que vai evoluindo no processo, não seja só o da Casa Verde, um processo de musicalização bem formulado, ele vai evoluindo e vai mostrando isso nas outras áreas do conhecimento também, não só na música. Por isso que a gente fala, uma boa formação musical vai trazer resultado em outras partes da sociedade também, não é só para gente que está lá fazendo música, fazendo orquestra, né? O nosso menino hoje, a criança que está na Casa Verde, passou pelo processo da flauta doce, passou pelo processo da orquestra infantil, está na orquestra escola, está avançando, está estudando a técnica do seu instrumento, horas a fio, trabalhando com aquilo que é proposto para que ele evolua tecnicamente, ele vai dar resultado em outras áreas, principalmente na matemática, que é tão temida, né? E nas relações pessoais e interpessoais. Isso a gente tem percebido muito, interpessoais e intrapessoais. A gente tem percebido muito isso. Essa questão da tela tem sido um fator de centralização, né? No eu e a minha tela está tudo bem, o resto do mundo que lute. Não, a formação musical, principalmente feita em orquestra, você tem que estar ali tocando na mesma afinação, na mesma sintonia que o seu colega de estante, você tem que estar na mesma sintonia do seu naipe, você tem que estar na mesma sintonia da orquestra, você tem que estar de olho no maestro, você tem que estar sentindo a pulsação. Isso tudo faz uma interação social muito grande e transforma literalmente uma criança, um adolescente que teria aí outros caminhos, transforma num cidadão de bem, numa pessoa que sabe interagir, que sabe conversar, que sabe se relacionar com outras pessoas. A música tem esse poder. Eu vou, daqui a pouquinho, continuar desse ponto que você parou, mas antes, não sem antes fazer um apêndice importante aqui. Eu me lembro que a gente está conversando aqui, olhando para você, eu me lembro de flashes de conversa que nós já tivemos. E tem um assunto que sempre que converso com quem é da música, né? Quem não é o músico em si, quem é músico, mas que estuda a música, né? A estrutura da música. Eu me lembro que em algum momento eu já falei isso com você. Você vê que o berço da música, de uma maneira geral, é os Estados Unidos, da música ocidental, né? Os grandes hits vêm de lá, as grandes estruturas musicais vêm de lá. E quando você pega os principais, isso também acontece aqui, mas nos Estados Unidos isso é muito forte. Os principais ícones, nomes do show business, né? Quase todos, logicamente não dá para generalizar, mas muitos, advêm de uma infância musicada. Sim. E geralmente da igreja. Sim. Vem das igrejas negras americanas. Uhum. E aí, não só da igreja, a gente percebe uma crítica que eu sempre faço, é o seguinte: a gente aqui no Brasil
se acostumou, isso já é histórico, mas especialmente aí no mundo moderno, aí, final do século passado, início desse século, a definir o seguinte: aquilo que o brasileiro ouve é ditado pelo show business, pelo interesse das gravadoras, pelo interesse de quem trabalha com a mídia ali. Então, se massifica um conteúdo. Os principais artistas aí, eles não vêm de um estímulo natural, né? Eles são fabricados para atender uma necessidade do show business, né? A Anitta, não pense você que a Anitta chegou lá só pelo talento dela. E eu não tô aqui falando mal da Anitta, não. Porque, apesar de eu ter tudo contra a Anitta do ponto de vista musical, ela estuda pra caramba, ela é poliglota, ela se esforça, ela saiu do zero para o menos para a vantagem dela. Mas ela trabalha pra caramba, a Ludmilla e tal. Mas essa galera é fruto de toda uma estrutura do showbiz que prepara esse artista. Então, o que o brasileiro tá ouvindo nas rádios, né, que ouve no dia a dia, que agora já não é rádio mais, é no Spotify, nas plataformas, advém de quem pode comprar. Não é segredo para ninguém que diz que a Anitta bateu o top 1 mundial, né, com uma música que ela lançou aí, e aí foi se descoberto que tinha uma tramóia por trás aí. Eram os computadores lá que faziam lá os algoritmos. Mas isso é assunto para outra coisa. Só que nos Estados Unidos, a cultura musical, ele não advém exatamente do show business. É o contrário, ele vem do ensino musical, que é muito forte. Sim. Nas escolas. As bandas musicais. marciais. Toda escola tem uma banda, toda escola tem um coral. E isso o cara muito... passa pelo coral da escola, ele passa por uma inicialização musical grande. Pode falar. Uma correção aí, não é showbiz. Eu falei showbiz. Você falou show business. Ah, então eu falei errado. Mas eu tô te corrigindo. Valeu. Desculpa aí, pra falar com esses caras que falam inglês todo dia é complicado. É difícil, É o né? showbiz. Isso, boa. Que no final das contas tem a ver com business também. Depois você Tudo a ver, mas... Bom, e no fim das contas, a gente vê uma estrutura educacional muito forte retroalimentando o showbiz. Né? O Michael Jackson, essa galera, o pessoal que chegou lá em cima, a própria Anitta Grande, não sei o que lá Grande, essa galera passou por uma educação musical. Ariana Grande. Mariana. Eu sabia que era grande, alguma coisa. Era pequenininha. Então essa galera cresceu e retroalimentou, e aí você tem muito mais pluralidade, porque o cara é estimulado, o cara que gosta do R&B, né, Rhythm and Blues, o cara gosta de soul music, o cara gosta de country, o cara tem as vertentes lá com muito mais. Aqui no Brasil nós estamos engessados, cara. Você só ouve se você quiser, é sertanejo, né? E se você não quiser, é sertanejo ouve também. E tem ainda, de vez em quando, um lápis aí de funk, né, que tem os nichos dele. E mais o quê? O que toca mais? O que toca aí, Orlandinho? E o gospel, né? Pra quem é evangélico, tem o gospel. Mas não tem mais nada. E o gospel também tem lá a sua queda, né? Sua queda, vamos exato. nem... Exato. Pois é, eu acho que hoje em dia a formação musical, ela tá muito voltada para projetos sociais e para igrejas. As igrejas continuam lá com um coralzinho de criança, com a musicalização, com uma tia lá dando aulinha, tem o professor do instrumento, um que sabe um pouquinho mais ensina o outro. Isso aí continua acontecendo dentro das igrejas e é praticamente a filosofia que acontece em projeto social também. Quem sabe um pouco mais ajuda quem sabe um pouco menos, e essa formação vai acontecendo de fato na prática de maneira coletiva. Agora, essa questão aí de outros países levarem a música mais a sério e levarem isso para dentro da formação escolar é que é o diferencial. O Brasil tem uma lei de 2011 que deveria ter música nas escolas. Essa lei nunca foi colocada em prática ou foi colocada de maneira equivocada. Passou, acabou, não se tem isso hoje mais. E aí a gente tem uma série de competências e habilidades que estão deixando
precisando de ser estimuladas, de ser desenvolvida e quem sabe encontrarmos grandes talentos porque as crianças não estão tendo a musicalização na escola. Eu sou uma eterna defensora da musicalização infantil, é a minha praia desde sempre, né? Sempre trabalhei com criança, com adolescente, flauta doce, canto coral, afinação, a apreciação musical, são os pilares que a musicalização traz e que dão resultados sim. Por mais que ele não se torne um músico, ele vai ser um bom apreciador, ele vai saber o que apreciar, o que absorver do que a mídia oferece. E claro, o que está mais fácil é o que vai chegar mesmo, né? Não tem rádio mais do jeito que se tinha, mas a gente tem aí uma série de formas de distribuição musical que são muito maciças. Então, a criança tem mais é que ouvir aquilo e querendo ou não, é o que você falou, vai ouvir porque é o que está rolando. E se a gente oferece uma música de qualidade, se a gente oferece uma música mais elaborada, uma coisa mais harmonicamente dissonante, tudo isso tem o seu fruto nessa cognição da criança e do adolescente. Na fase adulta ele vai trazer isso com mais facilidade. Agora, se a gente continuar não trazendo isso para a formação da criança, e se a gente continuar com essa pegada muito tecnológica aí, daqui a pouco não precisa ter músico mais. A gente coloca a inteligência artificial para fazer, cria uma música ali e aquilo vira sucesso. Quem criou? Não sei. Tem compositor? Não tem alma? Como assim? Né? Então, eu continuo sendo defensora da musicalização desde sempre, para bebês, para crianças, para adolescentes, porque na fase adulta vai saber curtir uma música de qualidade e aí vai procurar na música popular brasileira, vai encontrar lá para trás, mas encontra. Olha, Giovânia, tem uma frase aí, um termo aí atribuído a Albert Einstein. Eu não sei se foi Einstein que disse isso mesmo, mas nas literaturas da vida aí o pessoal fala que ele disse isso. Ele diz o seguinte, olha, a Terceira Guerra Mundial, eu não sei como é que vai ser, mas a Quarta Guerra Mundial... Não. A Segunda Guerra Mundial... Guerra Mundial... Já foi, irmão. Não. A terceira ele não sabe como vai ser. Como vai terminar. Como vai ser, como vai acontecer. Depois você pesquisa aí o termo certo aí e me ajuda. Tá. Mas a quarta eu sei que vai ser em pau e pedra. Ele quer dizer o seguinte, o avanço tecnológico vai fazer com que a Terceira Guerra Mundial seja uma catástrofe mundial, né? Com o advento de arma de destruição em massa. Então vai acontecer, essa guerra vai acontecer. Agora vai destruir, e se tiver uma quarta vai ser em pedra e pau, nós vamos regredir. Estou dizendo isso para fazer uma alusão ao seguinte, é inegável que a gente está vivendo um dilema muito grande, né, da inteligência artificial, né? Músicas que se produzem quase que sozinhas, né? Você dá um comando lá e tal, todo mundo acha engraçado, mas já está começando a acontecer um efeito rebote sobre isso, né? O pessoal já está reclamando com muita força desses vídeos, né? O cara vai lá, pega lá, bota um tigre perseguindo uma mulher, aí o pessoal já está revoltado. Gente, vai ter que acabar com isso, com essa IA aí. Já existem fóruns gigantes de discussão aí para botar limite nisso. Bom, estou dizendo isso para chegar na música. De alguma forma, tem acontecido um movimento que eu estou achando até interessante. Tá chamando atenção para algumas coisas. Eu não sei se você já teve contato com isso. Tem uns canais aí no YouTube, na internet, que se especializaram a pegar músicas antigas e dar roupagem nova, né? Em especial em fazer uma coisa mais estilizada, né? E esses canais estão, por exemplo, essa Soul Music, né? Que ninguém produz. Qual é o cantor de Soul Music que você conhece? Nenhum, né? No gospel eu sei que tem um, que é o Eli Soares. Só um. Talvez os dois com Thales Roberto, que nem é tão black music assim. E aí, esse pessoal tá produzindo novas roupagens de músicas antigas com essa frente nova. E os canais estão bombando de ouvir. Isso tá me remetendo a uma conclusão. As pessoas estão tão sedentas por novas experiências musicais, auditivas e sonoras, que elas não sabem que tem essa deficiência. É a tal que a gente chama na internet de nível de consciência. As pessoas não têm o nível de consciência que elas precisam acessar novas experiências musicais. E quando elas tomam conhecimento de que elas estão sendo tolhidas de acessarem esse conhecimento, elas estão caindo na real. Caramba, eu precisava disso. E aí, caímos de novo, voltamos aqui ao assunto da Casa Verde.
Recentemente, a Casa Verde, ao longo da história, a gente parou lá nesse prêmio da Unicef, né? Uhum. E eu tive lá algumas vezes a seu convite, outras a gente foi se falar. Eu vi lá a sala. Vocês estão naquele mesmo lugar ali, no Vila Rica? Sim, no Teixeira Leite. No Teixeira Leite. E aí você tem as salinhas de educação musical, você tem as crianças chegando ali. Eu acompanhei alguns ensaios. Tem muitos amigos, né, que professoraram ali. E outros são apoiadores do projeto, assim como a nossa amizade também. Eu sempre fico acompanhando de longe. Já toquei projeto também de educação infantil, sou apaixonado por isso. Você percebe que, de alguma forma, chega uma criança ali que, se não tivesse tido contato com essa experiência do Casa Verde, tinha tudo para descambar na vida? Ah, sim. A gente dá para ter a visão ali. E existe esse reconhecimento do pai, ou dele mesmo. Pô, legal, tia, que bom que eu vim para cá. A gente já está colhendo frutos desse tipo. Conta pra gente algumas experiências. Então, é interessante isso, porque a música, ela, infelizmente, ela não tem ainda aqui em Cachoeira um mercado para que esse menino que estuda música, por exemplo, na Casa Verde, ou que estuda música num conservatório, para que ele possa viver de música financeiramente. Então, que maioria, não caia na vala comum. Pois né? Na maioria das vezes, eles acabam tendo a música como um segundo, um hobby, uma coisa assim. E aí, a gente já está recebendo hoje crianças, adolescentes que passaram pela Casa Verde, que vão aos concertos, que levam os seus sobrinhos, que levam até seus filhos, para ter essa experiência que eles tiveram e que foi tão fundamental na vida deles e que fez com que eles hoje acessassem um tipo de cultura, um tipo de música mais elaborada. E aí a gente tem, sim, depoimentos. Se não fosse a Casa Verde, eu não saberia ouvir música. Hoje eu sei ouvir. Hoje eu entendo uma obra de arte, porque a gente não trabalha só a música. Perfeito. A gente tem todo um contexto histórico, artístico, né? Da peça que vai ser estudada e tal. Então, assim, a gente já tem isso, relatos de adolescentes que passaram pela Casa Verde. A gente tem alguns que foram para a área da música mesmo e que estão atuando fora de Cachoeiro e que, assim, tem esse reconhecimento e dizem, olha, foi porque eu passei pela Casa Verde, foi porque tiveram paciência comigo, que eu continuei estudando música e hoje eu sou professor e hoje eu vejo o que eu precisei viver, eu estou fazendo com outros. Então, assim, a gente já colhe alguns frutos desse tipo. E a prova maior disso são os nossos monitores. Os meninos que dão aula hoje na Casa Verde, todos eles foram formados dentro da Casa Verde. E mantém o vínculo, né? Mantém o vínculo, e não só mantém o vínculo, querem fazer pelo outro o que foi feito com eles. E independente da classe social, independente da condição financeira, vulnerabilidade, o que é isso? Vulnerabilidade. Somos vulneráveis em tantas áreas. Então, assim, ver os nossos adolescentes hoje sendo os monitores e replicando aquilo que eles viveram é muito gratificante. Você é aluno ou é ex-aluno da Casa Verde? Deixa um comentário aqui, pô. Agora é só a hora de você brilhar aqui. Agora é a hora, Deixa um comentário aí, que esse programa certamente vai chegar lá no grupo dos alunos e ex-alunos lá, né? Vamos montar um grupo de ex-alunos da Casa Verde tem que aí, montar, ué. Ô, Landim, vê se você acha o Instagram da Casa... como é que tá lá? Casa Verde Projeto. Casa Verde Projeto, e já coloca aqui. E aí, Giovânia, aquilo que começou embrionário, né? Acho que, se não me engano, pode falar aqui, né? Acho que começou dentro da Hebron, Sim, na época, começou dentro da igreja. E hoje fornece músico para a nossa região toda aí e prepara a galera para a vida, né? E aí, eu me lembro lá atrás, eu não sei exatamente precisar em que momento, aí eu vi começando o Casa Verde, além desse projeto envolvendo... o que você falou aí da Unicef, né? Criança Esperança. Criança Esperança. Conta um pouquinho dessa experiência e vamos chegar lá. Vamos chegar no desenvolvimento do projeto aí, dessa experiência para frente. Como é que foi? A Casa Verde é uma instituição... Esse aqui é o site do Casa Verde, né? Esse é o site. A Casa Verde é uma instituição do terceiro setor. E não temos fins lucrativos, mas também não
temos produto para vender, para sustentar. Então, toda a nossa sustentabilidade ela vem através de editais e de parcerias com o poder público. Então, nessa vertente de editais, em 2013, 2014, a Casa Verde recebeu apoio do Criança Esperança. Mas nós já recebemos apoio da Petrobras, recebemos apoio atualmente de várias empresas. Se você rolar aqui, ó, você vai ver no nosso hall de empresas que nos patrocinam. Hoje a gente é parceiro, né, de vários apoiadores. A gente tem aqui, ó, Ramon, que é um querido, um parceiro, Citron, enfim, temos empresas grandes aqui de Cachoeiro. Como é que o Pó de Pedra pode ajudar também? Vamos pois é, esses parceiros, esses apoiadores, patrocinadores, eles acabam financiando. E o Criança Esperança foi um deles, né? Entendi. E esse financiamento é que sustenta todo o trabalho da Casa Verde. E aí hoje nós temos aí, então, né, no momento de fim de ano, que eu acho que é um momento importante, é uma coisa interessante para a gente falar, que é o momento de destinação de impostos. Hoje em dia, a gente tem leis de incentivo à cultura e leis de incentivo ao esporte que precisam ser mais acessadas pela nossa região sul aqui do Espírito Santo. Rio, São Paulo, isso é fantástico. O Espírito Santo ainda tem uma timidez nessa questão, mas o sul do estado tem grandes empresas e principalmente empresas declarantes de lucro real que podem e devem destinar imposto. E a destinação de imposto é interessante porque não é colocar a mão no bolso. É destinar o que você já ia dar para o governo, você destina um pouco para a entidade social. Isso é fantástico, exatamente. Isso é fantástico. E aí a gente tem hoje aqui, ó, como grande exemplo disso, a EDP. Sim. A EDP está patrocinando, através da LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, estes dois projetos, o projeto Escola de Música Tocando em Frente e o projeto Circulação de Espetáculo, que foi o projeto que nos levou a Buenos Aires. Então, assim, a gente consegue desenvolver um excelente trabalho, tecnicamente muito bem elaborado, que dá resultados. O concerto é maravilhoso. O concerto de circulação de espetáculo é emocionante. Rolandinho, tenta entrar aí no Instagram, cara. Dá uma olhadinha no YouTube também, Orquestras Casa Verde. A gente tem alguns vídeos importantes. No YouTube a gente não consegue mostrar aqui. Ótimo. Porque senão derruba o vídeo. Mas a gente tem no Instagram, tem bastante coisa do que a gente viveu. Vamos no Instagram só para ver uns trechinhos. Aí a gente viu uma foto de fundo aqui da orquestra, né? Que no caso é sinfônica, né? Isso. Orquestra sinfônica. Tem a diferença entre sinfônica e filarmônica. E aí, você viu ali instrumentos que não estão, infelizmente, no cotidiano do cidadão brasileiro comum, né? A gente tem... aí eu quero que você fale. Vamos falar, vamos mostrar aqui, aproveitar, porque tem gente assistindo a gente que nunca acessaria um conteúdo como esse. Sim. Né? E estão tendo condição agora. Não porque você não é capaz de acessar, não. É porque não está no seu radar de interesse. Exato. Né? Então vamos lá. Esse aqui é o Instagram. E aí, sobe aí, vê aí se tem alguma da orquestra tocando. Tem algum? Olha, esse acho que esse é um vídeo. Esse aí? Esse aí. Abre esse aí. Não, o do lado. Do lado, isso. Vai. Ó, esse daí, a gente tem lá uma apresentação musical. Exato. Né? Aí você tem uma formação de naipes ali, o naipe de cordas. Temos ali violoncelos, violas, violinos, contrabaixos. Aí nessa apresentação tem clarinete e flauta também. Muito bem. Essa é a Sara. A Sara é uma soprano solista da Casa Verde e ela canta algumas das músicas do repertório de circulação de espetáculo. É um repertório que é pouco acessado, é o que você falou. E, assim, é um repertório lindíssimo, que atravessou décadas, séculos e que continua sendo desafiador enquanto provocativo para os músicos, mas que continua sendo muito bom de se ouvir, continua sendo... São os clássicos, né? Atravessam gerações. Nesse momento, não tenho certeza, mas eu acho que ela está cantando Lacha, que é uma música, assim... fenomenal. A orquestra de câmara
interpretando muito bem. Maestro Delins é prata da casa. Delins foi para Casa Verde, ele era menino, tinha 14 anos. Hoje é maestro da Orquestra Sinfônica, é maestro da Orquestra de Câmara. Então, assim, é um processo longo, demorado, sim, custoso, trabalhoso, caro, porque aí a gente tem instrumentos musicais, né, feitos por artesão, tem uma série de evoluções técnicas envolvidas, mas é uma coisa que assim, fantástica. As pessoas precisam acessar e conhecer um pouco mais dessa música que atravessou gerações e não foi à toa. Né? Essa aí é uma das igrejas que nós tocamos lá em Buenos Aires. E essa foi, podemos dizer assim, a experiência mais emblemática, assim, mais efusiva do Casa Verde ao longo da história, assim, por ter sido uma apresentação internacional, ou tiveram outras mais importantes? Olha, a Casa Verde participa de Festival de Inverno Domingos Martins desde 2015. Participamos de encontros de orquestra também em Campos. E orquestras sociais hoje existem várias pelo país. E aqui no Espírito Santo a gente tem, sim, mas a nível de Vitória. Cachoeiro só tem a Casa Verde mesmo, trabalhando orquestra social. E assim, a gente já viveu várias situações de seminário, como esse que a gente viveu lá na Argentina. Mas assim, aqui, nas Montanhas Capixabas, dentro de casa. Tanto que se aprontar, eu ponho no ônibus e mando de volta. É mais fácil, né? Mais fácil. Agora lá não tinha essa parada, né? E foi assim... Vai junto e volta junto. Foi isso aí. Eu falei que foi um Big Brother forçado que eles viveram. Mas foi fantástico. É nesse sentido que eu quero dizer. Foi a mais emblemática. É mais emblemática. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, lógico que a gente que já tem macaco velho, a gente não tem muito estigmas em relação a certas coisas. Mas é legal um garoto que às vezes não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus aqui dentro de Cachoeiro, o cara de repente está no ônibus, ou no avião, né? E está lá em Buenos Aires, quer dizer, num outro país, né? Conhecendo lugares inimagináveis. Isso marca, né, a história das pessoas, né? Com certeza. Foi a música que fez isso, né? Foi a música que levou a gente para lá. Abre essa foto aqui, é isso aqui que eu queria ver. Vamos falar um pouquinho dessa que experiência é essa daí? Essa experiência aí foi até interessante. Nós tivemos aqui em Cachoeiro um grupo que veio se apresentar no Sesc e, infelizmente, um quarteto de cordas que não teve público. Essa é uma dor. Não teve público, não tem público para consumir esse tipo de música. Ninguém foi ver. Ninguém foi ver. Veio um quarteto de cordas aqui, contrabaixo? Dois violinos, um violoncelo e uma viola. E ninguém foi assistir. Mas, além deles terem vindo fazer essa apresentação, eles tinham feito contato com a gente e vieram fazer workshop aqui com a nossa turma. Essa é a turma de violoncelo, olha só. Nós temos aí uma galerinha boa estudando violoncelo. Um instrumentinho 3, pequeno. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem um também, 9. Eu acho que são 10 alunos nessa oficina. Um instrumentinho pequeno, Esse fácil de carregar. E esse pessoal é de São Paulo. Vieram aqui... Forte abraço para vocês. Como é que é o nome do quarteto, você lembra? Ai, lembro, peraí. Tá escrito ali em algum lugar. Tá escrito. Enfim. Abraço para vocês, quarteto de cordas. Eles fizeram esse workshop lá com a gente e foi fantástico para eles. A experiência melhor foi ter ido na Casa Verde do que não ter tido público para assisti-los. Que dor, hein? Que dor. Sim. Você imagina, a gente que é músico quer o quê? Né? A gente fizesse música só pra gente, né? Mas não também tinha nós graça. estamos lascados também. O nosso teatro aqui também, até hoje, hein? Pois é. 5 anos que tá nessa loucura. Não, mas aí. vai sair. Vai sair? Vai sair. Vai sair. E teatro é um negócio que dá muito trabalho. É uma coisa muito técnica. A gente está vivendo... Foi até bom você tocar nesse assunto, porque a gente está vivendo agora um momento interessante. A mídia está toda aí falando sobre o teatro do Baccarelli. O Baccarelli, pois é, a favela de Heliópolis tem um projeto social que é o Baccarelli, que forma músicos, crianças, adolescentes e jovens. Nós não estamos inventando a roda, Bruno. O que acontece aqui em Cachoeiro acontece em grandes centros também. São Paulo, Rio, nós temos o Neogibá na Bahia, enfim, temos uma série de grandes projetos acontecendo. E o Baccarelli se dispôs a criar um teatro dentro da favela. E aí ele pegou toda aquela estrutura, por exemplo, de uma sala São Paulo, que é uma coisa fenomenal, de uma sala Minas, que é totalmente adequada para uma orquestra, e implantou
montou isso dentro de uma orquestra. Desculpa, dentro de uma favela. E aí eu gosto muito de usar essa comparação pelo seguinte: Cachoeiro tem 210 mil habitantes, nem tem isso tudo mais, né? Vamos arredondar, vamos botar 200 mil. Tem. Cachoeiro tem 200 mil habitantes, igual a favela de Heliópolis tem 200 mil habitantes. O Bacarelli tem 5 orquestras profissionais. Cachoeiro tem uma, que é a Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo, com muito orgulho, da Casa Verde. E aí a gente tem uma luta enorme para sustentar isso, porque assim, é uma profissão. São músicos, são crianças, adolescentes e jovens sendo formados por professores, por músicos que vão ali ensinar especificamente aquilo. Não é um trabalho voluntário que saiu do nada e que veio para o nada. Ele é um trabalho que precisa de remuneração, ele é um trabalho que precisa de condições técnicas. Por exemplo, se um instrumento desse quebrar, eu tenho que ir lá em João Neiva levar para consertar. Eu tenho um luthier específico que construiu os instrumentos da Casa Verde, é com ele que eu vou consertar. Está pensando o quê? Isso não é uma coisa simples. Cordoamento, enfim, um arco. Se um arco cair, quebrar, lascar... depende. A gente tem arcos caríssimos. Os que a gente usa são arcos mais simples. R$200, 280, por aí. Simples é isso aí. É, isso aí. A gente tem... Você fazer uma manutenção de um sax lá, a galera acha que é brincadeira. Não. Quando a gente vai tocar em casamento, pô, tá caro, meu irmão. Só a manutenção que a gente tem que fazer pelo menos uma vez no ano, você trocar o pastilhamento, é 400 pau, 500 pau, meu irmãozinho. É. E ainda não é aqui que faz, né? Não é aqui que faz, eu faço lá em Guarapari. Lá em Guarapari com o menino lá. Então, assim, essa realidade do que é, por exemplo, o Bacarelli construiu um teatro dessa proporção dentro de uma favela, tudo com lei de incentivo. Tudo com recurso público de impostos que são destinados. Então, assim, por que Cachoeiro não pode fazer também? Por que a Casa Verde não pode fazer também? Falta incentivo político. Pois né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar nessa parte. Eu tenho trabalhado por isso, a Casa Verde tem lutado muito por isso, e a gente está lá formando os meninos para quê? Para tocar no teatro, para quê? Para ter uma cena musical. Exatamente, tinha que ter a cena. Giovanni, aí eu já vou para outro lado, mas ao mesmo tempo é importante a gente registrar isso, né? Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse programa, se é 100, se é 1000, se é 10 mil. Eu não sei quanto tempo esse programa vai estar aqui no ar, né? Enquanto a internet for desse formato aí, a gente vai estar aqui. Mas a única coisa que eu fico assim consternado é que muitas cidades têm as suas histórias, né? Muitos povos têm as suas histórias, né? Você vai lá em Itu, por exemplo, Itu é conhecido pela cidade que tem as coisas grandes, né? Então eles fazem lá vários atrativos em relação a isso. Você vai em Gramado, é uma cidade que se consolidou como uma cidade natal. Você vai em Campos do Jordão, né? Cidade de inverno. Você vai em Guarapari, cidade de saúde, né? Então tudo lá é parado para isso. Você vai no próprio Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? A cultura carioca. Bom, não existe uma cidade no Brasil com um apelo tão forte na área musical como Cachoeiro de Itapemirim. Eu não falo isso porque eu me acho, não. Eu acabei de citar várias cidades que têm suas características que a gente nunca vai ter. Óbvio, cada cidade tem seu talento, tem a sua estrutura. Agora, qual cidade que é mãe, né, vamos dizer assim, né, por assim dizer, do cara que é considerado o rei da música do Brasil de maneira atemporal? Não tem um outro Roberto Carlos no Brasil. Pode ter grandes nomes, né, Luiz Gonzaga, etc, etc, etc. Mas qual que tem Roberto Carlos? Só nós. A gente tem aí Anderson Freire, para quem é da música evangélica. E quantos Anderson Freire nós temos no Brasil? Só um. E aí, mas então você está falando de dois. Não, cara, aí você vai ver o Rubem Braga, Newton Braga, você vai ver Nara Leão, você vai ver aquele Jesse Valadão. Sérgio Sampaio, né? Esqueci. Os Sampaios, né? Os Sérgio, Sampaio, Raul. que tá aí ainda. Raul, Sérgio, que compôs grandes fenômenos da linha musical. A gente tem aqui, na área gospel, a gente tem o Juninho Maciel aí, várias músicas que são cantadas por pessoal da igreja aí, composta aqui em Cachoeiro. O nosso saudoso querido Josias, que nos deixou recentemente. Quantas músicas Josias emplacou aí na carreira musical. Tô falando assim, né? O Ramon, que você mostrou aí, participou disso tudo. Tanta gente, cara, que é daqui de Cachoeiro e tá no cenário nacional. Então, assim, é um pecado
a gente não brigar por isso, Giovanni. A gente Pois não dá espaço para isso. A gente não... Quem que é aquele bicho ali? Aí, tá aprendendo sax? Tá aprendendo sax. Hoje o Carlos Onofre é o presidente da Casa Verde. Ah, ele tá aprendendo. E aí ele tá aprendendo saxofone. Ele falou comigo que tinha sonho. Falou, Bruno, pô, sou apaixonado em fazer saxofone. É e sim. fico feliz de ver Carlos Onofre E aí. é o Delins que tá ensinando. Ué. Uhum. Mas você Bem... não concorda comigo que a gente precisava explorar isso de uma maneira melhor, claro. né? Você que teve na área da cultura lá, passou um tempo na gestão pública lá. É um pecado a gente não conseguir explorar essa área cultural, né? Por exemplo, a gente tem lá ali em aquela cidade do Rio ali, tem a Flip, como é que é? Rio das Ostras, não? Rio das Ostras. É Rio das Ostras? Não. Rio das Ostras tem o seu DJs. É lá no final lá, quase virando para São Paulo. Paraty. Isso. Paraty tem a Flip, né? Feira Literária Cachoeiro tem a Bienal, Rubem Braga. Estamos conseguindo consolidar? Se tiver, ótimo. Temos que manter. Temos que fortalecer isso. Tem que manter e ampliar. Isso é que é o interessante. Porque não é questão de grandeza. Tem que ser grande? Não. Tem que ser relevante. Sim. Tem que ser relevante, tem que fazer a diferença. Pois é. Tem que promover. E um projeto como esse, sabe essa foto aqui para mim? Um projeto como esse, que coloca tanta gente no mercado, né, musical, ou pode colocar, né? Olha quantas crianças. Eu sou apaixonado nisso, cara. Eu fico até emocionado de ver. Essa turminha aqui, olha, que tá mais abaixo aqui, esses instrumentos são instrumentos especiais, eles são menores. Conforme a criança vai crescendo, o instrumento vai aumentando. Então, eu preciso, se eu colocar hoje, vamos lá que eu vou colocar 50 crianças para estudar, eu preciso ter 50 violinos 2/4, 50 violinos 3/4, 50, porque eles têm que ir aumentando, conforme eles vão crescendo, o bracinho vai aumentando, eles vão trocando de instrumento. Então, assim, tem uma série de coisas envolvidas aí numa foto como essa. Se eu sei o nome? Não sei o nome, não. Hoje não dá mais, não. Né? Já não dá para saber o nome mais, não. Mas então fala de alguma aí, uma ou duas ou três, quando você lembrar aí, de crianças que entraram na música e estão se dando bem aí. Tem algum? Olha, a gente tem um grande músico que passou pela Casa Verde, que é o João Felipe da Fraga. João Felipe foi meu aluno de flauta doce no Anchieta, foi aluno de Fernanda também, né? No Anchieta de flauta, de coral, musicalização infantil. E um dia João chegou e falou, eu quero tocar saxofone. Desculpa que é o seu instrumento, mas eu falei com ele, meu filho, pelo amor de Deus, saxofone é um instrumento muito fácil. Pega um negócio mais difícil, você é um menino muito talentoso, mas você é muito chato. Se você pegar um instrumento fácil, você vai me dar muita dor de cabeça. Pega um violino, que é um instrumento difícil, e você vai se dedicar a isso, e você... Rapaz, o João Felipe hoje está terminando o mestrado dele em Miami, no instrumento, no violino. Ah, é? Então, assim, é um exemplo de quem começou criança, pequeno, e foi seguindo na música e evoluiu. João Felipe Fraga, tá lá em Miami fazendo mestrado. Beijão pra você, João. Beijão, João. Quando tiver em Cachoeiro, vem falar com a gente. Exatamente. Toda vez que ele vem em Cachoeiro, ele vai lá na Casa Verde. Então tem que trazer ele aqui. Tem. E outra coisa, eu não vou abrir mão disso, é compromisso. Eu preciso trazer alguma formação dessa aí, uma orquestra de câmara, ou um dueto, um trio, o que você quiser trazer, para a gente fazer nesse espaço aqui. A gente vai preparar o cenário, que eu quero registrar algumas apresentações para a gente colocar. A gente tem um quadro aqui chamado Pó de Pedra Música, e eu queria fazer esse registro histórico. A gente precisa, sabe, colocar isso para rodar. Vamos aproveitar então, esse momento, bem. principalmente da orquestra de vale câmara. A pena a menção aí? Além de Felipe esse rapaz que você abriu a foto ali, a gente estava num sorriso maravilhoso ali, é o Cauã. Esse. O Cauã já é a terceira geração de trompetistas da Casa Verde. Cauã é um adolescente, eu acho que ele ainda não completou 18 anos, mas é um menino que a família foi embora para Kennedy e ele ficou na casa da tia, morando na casa da tia, para poder continuar estudando música. Então, assim, são exemplos desse tipo de... Muito legal essa foto. Essa foto é massa. A gente estava no almoço do Encontro de Orquestras em Campos. Ele falou alguma bobeira, porque é a cara dele fazer isso. E aí a gente... É o nome dele? Cauã. Beijão pra você, Cauã. Queremos você aqui também. Pois é, Cauã é trompetista da orquestra. Grande trompetista. Esses dias eu fiz um vídeo lá, depois fiquei com vergonha que eu postei, que tá na moda agora o pessoal postar instrumento que não sabe tocar, né? Aí eu peguei o trompete e fiquei lá. Aquilo é
Eu falei, difícil. difícil tocar esse Até negócio. tirar som daquele bocal demora. Aí eu mandei pro Mansur. Mansuzão, cadê Mansur? Falei pra trazer Mansur aqui também. Eu falei com o Ezequiel. Ele é um mas grande incentivador de... o Mansur, eu tenho que citar ele aqui, porque o Mansur, antes de qualquer um falar de orquestra, a lógica que já tinha as tradições, né? Já tinha a Assembleia de Deus sede, tinha tantos outros. Mas ele foi ele que trouxe o Jorjão pra cá. Sim. Né? Eu sou fruto dele. Eu nunca vou esquecer disso, ô Mansurzão. Isso aí, cara, você não tem a dúvida. Eu sou muito grato às pessoas que me abriram as portas e ele foi que acreditou. Eu ia lá pra Renovada, me lembro quando ele comprou os primeiros instrumentos Veril. Aí tinha um pastor Zias que dormia lá no cantinho. Aí eu ia pra lá, ficava a tarde inteira soprando aquele troço. Menino chato. E outra coisa, eu não tive professor de saxofone. Meu professor de saxofone foi Jorjão, trombonista da Filarmônica. Muita gente, né? Passou pela mão do Jorjão. Eu sou grato Era a Orquestra Aliança, lembra? Ele juntava músico de todo, trazia gente de Vitória, de Itaoca, dos alunos. Mas que se registre. Começou lá na Renovada. Exatamente. Nesse movimento dele. Exatamente. Abre essa foto aqui, deixa eu ver o que é isso. Essa foto aí é um vídeo? Esse aqui, ó, é um videozinho. Tá colorido aí, tá chamando a atenção. Isso aí foi Festival de Inverno. Né? Legal. Foi bem... Muito foi agora esse último festival. Nós fomos com um repertório mais... O Coruja não tá mais não com vocês? Não, o Coruja não tá não. Hoje o regente da orquestra é o Delins. Nós temos novos maestrinas, temos a Alice, tem a Thaís, a Weslaine e a Lívia. Muita corda, hein, bicho? Muita corda. Cadê o sopro? Estão ali, ó. Aí, ó, percussão. Aí, ó, pra quem não conhece música clássica, meu amigo, qual que é a peça mais difícil que vocês já tocaram, Giovana? Dá pra lembrar? Eu não vou classificar isso, né? Eu já não toco mais há muito tempo, então... Mas eu acho que, assim, uma peça complicada que a gente fez em 2023 foi o Aleluia de Handel. Nós fizemos com coro e orquestra, juntamos com uma parte da orquestra de Campos, um coral aqui de Cachoeiro com pessoas já tarimbadas que cantam essa música já, inclusive, e fizemos um trabalho bem interessante. Aleluia. É essa aí. Aleluia. Isso tem um contraponto louco, muito forte. E assim, tocar é difícil, tocar e cantar... Aqui até arrepia. Que doideira. Mas aqui, não arrepia ainda não. Tem concerto de Natal chegando. Não, vamos falar disso agora. Já estamos indo pro final já e vamos falar da programação. E depois nós vamos fazer um videozinho aqui, curto aqui, pra gente estimular o empresário a procurar o projeto Casa Verde. Bom, gente, eu acho que a gente tocou bastante pontos. Faltou falar alguma coisa? Quais são os requisitos, critérios para um garoto, uma moça, uma garota entrar lá no nosso... Pois é, a Casa Verde hoje ela tem uma lista de espera. Como a gente não tem previsão de recurso, cada ano é um ano. Entendi. A gente não tem previsão. Eu não tenho como saber. Pode tirar aí, vamos. Se eu vou abrir turma nova ano que vem ou não. A pretensão é de abrir uma turma todo ano, porque a música dá um susto, né? Às vezes as pessoas acham que é simples, é só ir lá e passar tempo, e não é isso. Então, do mesmo jeito que entram muitos alunos, alguns saem também. E a gente tem que estar sempre abrindo turma para poder manter esse fluxo. Como a gente não tem certeza de que vamos ou não conseguir abrir turma agora em fevereiro do ano que vem, a gente deixa uma lista de espera. E essa lista ela vai se formando com crianças de 7 a 12 anos que vão entrar no processo de musicalização infantil com flauta doce. E conforme esse processo for evoluindo, eles vão passar para a parte da escolha dos instrumentos. Vão fazer um período que a gente chama de oficina, que são as oficinas dos instrumentos de orquestra, e depois eles vão começar o processo da prática de conjunto, que foi o que a gente começou agora em julho desse ano com a orquestra infantil. E aí sim, quando entra na parte da prática de conjunto, a gente tem momentos de ensaio de manhã e à tarde, e conforme eles vão evoluindo, a gente faz a prática com a união desses dois períodos, que é no sábado de manhã. E aí hoje a gente tem a orquestra infantil ensaiando ensaiando quarta de manhã e de tarde,
Temos a Orquestra Escola ensaiando sábado de 8 às 10. Temos a Orquestra Juvenil ensaiando sábado de 10 a meio-dia. E temos a Orquestra de Câmara ensaiando na terça e na quinta de 7 às 9. Então, assim, tem todo um processo evolutivo acontecendo. Mas a porta de entrada continua sendo a musicalização infantil com a flauta doce. Sim, mas eu digo assim, é lógico que tem os requisitos, não vamos falar Sim. de maneira pormenorizada aqui, mas de maneira geral, o que é a exigência para um cara entrar lá assim, de maneira geral? Olha, a gente costuma dizer essa questão do público vulnerável, a questão da baixa renda, não é que é um critério excludente, mas é um critério de preferencial. Então, assim, dá oportunidade, exatamente, né? Para quem não teria. Exatamente, para quem mas não às teria. vezes o cara tem uma situação estabilizada, às vezes é apaixonado por música, é um talento. Ele não vai ter outro lugar para fazer prática de conjunto, ele vai ter que fazer lá de qualquer jeito. Então, é nesse sentido que a gente tem o apadrinhamento. A pessoa que tem condições, ela pode fazer essa prática de conjunto e como na Casa Verde a gente não cobra mensalidade, todo o trabalho é oferecido de maneira gratuita, a gente tem os padrinhos, os apoiadores, os patrocinadores. Perfeito. Que então, indica lá, ele vai. Exato, ele pode fazer essa indicação. Muito bem. Então, assim, eu quero que vocês entendam, pessoal, esse programa é muito importante para mim, muito importante, porque mexe numa área muito sensível da minha vida, a música, né? Eu, por N fatores da vida, não virei um músico profissional de viver da música propriamente dita, muito embora a música sempre me dá renda, sempre foi representativa na minha renda, né, por causa da Casa e Música, que é a minha banda de casamento, né, que eu toquei durante muitos anos. E hoje eu não consigo pegar muitos eventos porque eu tenho a empresa lá, Mundo das Unhas, tem aqui, tem outros projetos. Mas atualmente eu estou liderando o Ministério de Louvor lá da Batista Lagoinha e a gente tem quase 40 pessoas lá ligadas a mim. Qualquer área da música envolve muita coisa, envolve muito conhecimento, investimento. Se eu comprar, esse dia fomos comprar o prato da bateria lá, foi quase 3 pau de prato de bateria. E de pesquisa. E de pesquisa, né? E não é fácil. E de tempo, e de você se envolver, você tirar repertório, por mais simples que seja. Mas eu tenho muita familiaridade, eu tenho muita conexão com esse tema, porque fez parte da minha vida, né? Esses dias eu até encontrei a camisa, a gente montou na época, né? O Mansui, eu estava lá, eu fui fruto daquele estudo ali, né? Sempre foi muito bonito você ver a metaleira na igreja, né? Você vê aquele naipe de metais, aquela música mais elaborada, aqueles arranjos, né? Orquestrados, e a gente via que aquilo gerava uma beleza, e depois a gente começou a EMAC, Escola de Música e Arte Cristã, né? E tivemos algumas formações lá, formando crianças geralmente com esse perfil mesmo, pessoas que realmente não teriam contato com a música se não fosse dessa forma. Um projeto, uma iniciativa de dizer, cara, vamos ensinar música para essas crianças. Bom, agora a gente está aí. Parece que não, Giovanni. A gente está falando de instrumentos, né, mais elaborados, sofisticados aí, mas está faltando guitarrista nas igrejas. Está faltando tecladista nas igrejas. Né? A gente não tem. Não é assim, não tem. Baterista não tem tecladista, não tem guitarrista, não tem violonista, né? A música cobra muito da gente, né, Bruno? Pois é, e a gente... A dedicação. O que a gente quer, para mim é um fio de esperança, é um porto seguro, saber ter contato, a gente poder registrar esse programa aqui, porque a música, ela de fato faz a diferença na vida das pessoas. A música, ela transforma, a música, ela contribui de formas muito distintas. Ela apura a sensibilidade das pessoas, ela gera comprometimento, engajamento de você estudar aquele conteúdo ali, de você se aperfeiçoar, de você debruçar, né, com a partitura, te desenvolve o seu intelecto, te bota atenção em muitas coisas. O músico, coordenação motora, nem se fala. Eu vou falar para você, Samuel, meu filho, desde os 2 anos faz aula de bateria. Esse ano eu não botei por uma questão mesmo de organizar tempo, mas ano que vem ele volta. Né, fez com o Cris, depois fez lá no conservatório, depois, por último, estava com o Claudinho. Ele tá com que idade? Agora está com 11.
E mais ou menos lá pelo 5, pelo 6, eu vi uma cena que aquilo, eu não tenho dúvida que tem a ver com a musicalização. Eu fiz um aniversário dele, que foi ali no Shopping Sul. Né? E no Shopping Sul tem aquele brinquedo de subir, né? E eu não tô falando mal de maneira nenhuma de Filho dos Outros, nem tô citando quem é aqui. Mas eu me lembro perfeitamente dessa cena que eu fiquei observando vários minutos. As crianças, Orlandinho, ia subindo, cara, de uma maneira vagarosa, de uma maneira, sabe? Não sabia subir aquele brinquedo de escalar, né? E o Samuel vinha, e ele vinha com duas mãos assim, e impulsionava com o pé, e depois ia de novo, e ele ia passando, tipo assim, ele dava 3 voltas enquanto uma outra criança dava uma. E eu fiquei observando aquilo, desde a infância eu coloquei Samuel na bateria, na música, botei na natação e botei no jiu-jitsu. E eu percebo com muita nitidez, eu falo isso para todo pai, você que está me ouvindo é pai, você que é mãe, não deixe de colocar em alguma dessas atividades que eu falei aqui, mas se puder botar nas 3, melhor ainda, né? Especialmente a música e a natação, né? Porque isso vai te colher frutos gigantes lá na frente. Porque isso, você tira a inibição da criança. Coisa mais bonita que tem é você pegar uma criança que às vezes está assistindo um seriado, está assistindo um programa qualquer de televisão, que você está lá prestando atenção na cena, a criança está entendendo a música que está por trás, sabe? Isso amplia um leque de horizonte de um tamanho do mundo, né? E nesse sentido, a gente está aqui gerando esse programa, né? Com a Giovanni, que é uma queridona, uma pessoa que encarna essa persona de levar esse projeto. Estou falando isso porque estou na frente dela, não preciso disso, ela sabe muito bem disso. Estou falando isso porque a Bíblia ensina a gente a dar honra a quem tem honra, né? E ela, obviamente, ninguém faz nada sozinho. Está Carlos Onofre lá e está uma equipe grande, a quem depois você vai citar aí, nos finalmente, porque eu já mando meu abraço, meu agradecimento, né? E os meus votos de que melhores cumprimentos. Mas eu digo para você, são pessoas como Giovânia e outras, né, pares a ela, que fazem com que pessoas tenham oportunidade na vida. Às vezes, um emprego que a pessoa adquiriu de contabilidade lá na frente veio porque lá na infância ela estudou música. Um emprego de produtor musical ou empresa em qualquer outra área correlata, né, matemática, como você falou, porque você não tem noção. O estudo da música, a prática da música está intrinsecamente ligada à matemática. Né? Você lê as figuras, você lê os tempos, você interpretar aquilo ali, você se posicionar, você evoluir. Não é não, Orlandinho? Cadê o Orlandinho? Saiu, né? Deixou ali e foi embora. Não é não, Orlandinho? É ou não é? É, né? Eu acho, Bruno, que mais importante do que dizer que a música transforma, eu acho que a música forma. É justamente isso que você falou. A gente não deveria precisar transformar as pessoas se elas fossem bem formadas. Boa. Então, eu acho que a música ela tem aí um papel fundamental na formação do ser humano. Vou ampliar. A música, não somente, mas a arte e o esporte. Perfeito. E dentro da arte, eu não vou defender outra caixa a não ser a música, mas dentro da arte, eu acho que a música ainda é mais vantajosa do que as outras artes. E assim, mais importante do que transformar é formar. E se a gente faz isso com qualidade desde cedo, a gente forma um bom ouvido, a gente forma um bom cidadão, a gente forma um bom músico. E essa formação vai dar resultado na sociedade na fase adulta. Então, assim, vamos sim ter pessoas mais sensíveis. Só o fato de termos pessoas mais sensíveis já é um ganho muito grande, porque a gente está vivendo hoje uma insensibilidade muito grande. A dor do outro é do outro, é ele que lute. Então, assim, não, eu preciso de alguém para tocar comigo. Eu vou fazer um duo de violino e viola, eu preciso de uma viola. Quem vai ser essa? Então, assim, a música ela traz esses desafios
naturalmente, e viver isso dentro da Casa Verde, com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é a área do social. Viver isso dentro da Casa Verde com a formação, que é a área educacional, e ver o fruto disso na área cultural com as apresentações da orquestra, é literalmente a prova de que mais importante do que transformar é formar. E a gente vai continuar nessa pegada. Por mais que a gente ache que está na contramão, mas a gente vai continuar com essa visão, porque é de fato o que a gente precisa enquanto sociedade, e daqui a pouco a gente vai ver a falta que isso está fazendo. Muito bem. Programão, hein, Orlandinho? Muito legal mesmo. É para isso que a gente faz podcast, meu amigo. Tava precisando de um programa assim, música. Exatamente. Muito bem. Mais alguma pergunta? Por que você não fez pergunta nenhuma hoje? Não, é porque eu não manjo muito de música, não. Minha banda é Inimigos do Ritmo. A minha arte é. A minha aqui, você já tinha feito 10 perguntas, né, velho? A minha arte é esporte. Como é que é o cara aqui do reggae que morreu essa semana? Jimmy Cliff, né? Jimmy Cliff, Jimmy Cliff é o nosso hippie aí, ó. Jimmy Cliff nos deixou essa semana. Jimmy Cliff já teve muitos investimentos no Brasil, sabia? É? Várias. Fera. Bom, finalizamos essa jornada aqui interessantíssima. Volte mais vezes, Giovanni. Temos muitos temas relevantes para a gente falar de repertório, trazer gente para tocar para gente e continuar propagando e formando e dando acesso às pessoas a esse conteúdo musical. Foi para isso que a gente criou o Pó de Pedra Música. Você que está chegando aqui pela primeira vez e assistiu esse programa até o final, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Para mim é um motivo de muita gratidão, né? De saber que você gostou do nosso conteúdo. Ficou legal, né, Orlandinho? Ficou ótimo. Até você ficou até o final, cara. Você gostou de me embora e me largar aqui sozinho? Ih, rapaz, que indireta é essa? Calúnia, hein? Mas eu já te peço, reforço o pedido do início do programa para você seguir a gente. Curta, comente, compartilha, interaja com este conteúdo. Leve esse conteúdo manda pra vovó, pro tio, pro papagaio. Manda pra todo mundo que você conhece. Aquela sogra que você não gosta. Não seja tímido. Né? Não seja tímido. Faça sogrona, assiste esse programa aí. Você vai surpreender. Quem sabe ela passa até a gostar de você. Isso aí. Então você manda pra todo mundo. Tá botando muita responsabilidade nesse programa, hein? Não, rapaz, esse programa é diferente. Não só esse. Todos que a gente faz aqui, cada um tem a sua pitada de contribuição. Mas esse é especial porque eu acabei de falar, né? A música é especial pra gente. Falar numa área sensível da minha vida, uma área que me traz muitas boas memórias, lembranças e cotidianos. Bom, para finalizar aqui de um jeito mais engraçado, assim, mais divertido, que ficou muito piegas, ficou muito sentimental esse programa. Né? Muito sentimental, muita melação de seda aqui. Fala aí um perrengue de viagem aí. O que aconteceu? Teve um aluno que se cagou lá no programa, né? Você soltou um peido lá e o pessoal achou que era um tambor. Não teve um caso engraçado? Nada pra contar? Dessa viagem, caso engraçado? Dessa não, qualquer um que você quiser lembrar aí. Cara, você acredita que já teve menino que esqueceu o instrumento? Chegou pra tocar, cadê minha... Aconteceu comigo terça-feira, pô. Eu cheguei pra tocar na igreja, ela saí daqui correndo em cima da hora. Gente, vou tocar. Eu tinha que literalmente tocar, senão não ia ter louvor. Nossa. Aí eu chego lá, eu abri o porta-malas, meu Deus, eu não trouxe o violão, tinha deixado em casa. Pois é. Acontece. Esse perrengue foi um perrengão. Esqueceu o instrumento aqui em Cachoeira e a gente estava em Campos. Aí pega o instrumento emprestado, né? Ainda bem que eles deram um jeito lá. E não teve aquele cara que tava na formação lá, era pra dar um dó, ele deu um lá bemol, não? Isso sempre tem, né? É que a gente não fica sabendo, eles disfarçam bem, né? Mas isso sempre tem. Eu, quando era moleque, eu tocava da banda de fanfarra do Cristo Rei. Você tocava mesmo? Tocava. O Cristo Rei tinha banda de fanfarra? Tinha, teve durante muito tempo. As Madres de Cristo? Tocava bumbo lá no... Bumbo? Eu toquei. Aliás, eu não toquei, não. Mas eu participava do Anacleto Ramos, né? Tinha uma banda lá. Anacleto tinha também. Tinha, eu participei durante 2 anos. Fanfarra. Pois hoje em dia não tem nenhuma banda escolar, a não ser a do Liceu. Cachoeiro? Não tem. É mesmo? Cachoeiro não tem mais a banda do Anísio, não tem mais a banda do Anacleto. Era uma rivalidade, Quem é do Liceu? Eu sou do Liceu, eu sou do Anacleto. Aí tem a banda do Liceu. Uhum. A 26 de julho tá trabalhando, mas bem devagar. A Lira de Ouro tá praticamente parada.
Meu Então, Deus. assim, é uma dor Meu na área Deus, musical. A arte grita. Já ia te perguntar isso. Agora, eu conheci esse tempo atrás, não sei se você tem o contato da galera, diz que tem uma orquestra de violões aí. Você ficou sabendo disso? É o Ali, projeto, o Música na Rede. Música na Rede. Ele tem a proposta de orquestras de violões, corais e bandas. Mas eu vi uns vídeos, eu acho que eu tava seguindo, mas eu cheguei a pegar o telefone. Na verdade, eu tenho o telefone do cara salvo no meu zap aqui, mas eu esqueci o nome do cara, eu não sei como que eu procuro. Depois você me conecta com esse pessoal de novo, que eu fiquei de trazê-los aqui. Eles até falaram Tem que um queriam professor de percussão Ah, que passou pela Casa Verde, deu aula lá com a gente um tempo, que trabalha com a orquestra de violões. eu pego o contato porque vale muito a pena. A gente tem que dar visibilidade a isso aí, não é não, Carlinhos? Agora, aqueles meninos seus lá, tá na hora de botar agora. Você não tem como fugir, não. Tá dentro de casa agora. Tem que botar aquela menina sua inteligente pra caramba. Como é que é o nome dela mesmo? A Esté é um amorzinho. A Esté tá quantos anos agora? Vai fazer 8, né? A Esté foi minha aluninha lá eu fiquei lá à frente, lá uns 3 anos lá do Ministério Infantil, né? Eu dava aula pras crianças. E a Esté, meu irmão, uns 6 aninhos, com 5 aninhos, contava história da Bíblia de cabo a rabo, né? Isso aí aprendeu com o papai, né? Papai pastor. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer a cada uma das empresas que são nossas parceiras aqui no projeto Pode Pedra. Eu vou citá-las uma a uma aqui e fica a minha gratidão, né? Tá aqui cada corte a gente coloca aqui os nossos patrocinadores, bota na descrição aqui. Eu vou falar de todas elas aqui nesse momento, pegando nas minhas anotações. Não repare, não, que isso aqui... Academy. Hã? Você consegue ler as suas anotações? Consigo, porque tem irmão. tantos rabiscos aí que eu acho que... Eu sou um cara visual, eu sou um artista nato. Aham. Bom, vou falar aqui, ó. Pin Academy, Performance, Investe Mais, Incomil, Envelope Mais, Cecília Tower, Gustavo Mairink da Prudential, Casa Boa Vista, Romário Rosa Stones e a nossa querida Atlas Mármores. A todas essas empresas que acreditam nesse projeto que você viu passando aqui em cada uma das tomadas nossas aqui da TV, minha gratidão muito grande por estar investindo nesse projeto conosco. E também o meu abraço fraterno, querido, a todos vocês do corpo docente, do corpo de ensino, do corpo de apoio do Projeto Casa Verde, aqui representado pela minha amiga Giovânia, e a todos os alunos, que é a galera, que é a riqueza, o ouro tá ali, né? Todos vocês, que Deus abençoe vocês, não desanimem dessa caminhada, pratique música, invistam na carreira, que aquele que porventura não seguir, mas carregue a música com você, ensine, eduque. Como a Giovânia falou, alguns levam os filhos, né, os sobrinhos, para assistir os concertos. Fica aqui os meus votos de que a gente cada vez mais invista nessa área tão importante da nossa vida. Não é não? Isso aí. Bom, considerações finais, Giovânia? Sim. Temos concerto de Natal em andamento. Ah, sim. Vamos falar da agenda. Estamos com um concerto marcado para o dia 18 e 19 de dezembro, na Catedral. 18 e 19 18 e de dezembro. 19. Cai que dia da semana, sabe dizer? Quinta e sexta-feira. Quinta e sexta. Isso. Por que 2 dias? Não cabe num dia só? Não, porque a gente esse ano está com uma novidade. Nós vamos ter 2 orquestras, 2 concertos louco, com meu. 2 repertórios diferentes. Você tá doido? Mas com a galera daqui mesmo ou vem gente de fora? Não, todo mundo daqui. Ah, é? 2 orquestras? 2 orquestras. Qual formação? A Orquestra Escola vai estar na quinta-feira e a Orquestra Juvenil na sexta. Na quinta-feira, a gente vai ter Orquestra Escola e Coro Infantil. E na sexta-feira, a Orquestra Juvenil e Coro Adulto. Então, são 2 repertórios diferentes, 2 formações com coro e orquestra, mas assim, uma pegada totalmente diferente. E o Pó de Pedra pode ir lá cobrir Claro, lá e fazer com uma certeza. brincadeira com a galera, Com filmar, certeza. pegar as impressões, Vai ser ajudar ótimo. vocês? Vamos recebê-los com carinho, Então o com Pó de Pedra certeza. estará lá fazendo Pó de... Me ajuda aí, depois você bota essa data aí, Orlando. E vamos prestigiar lá. Para mim 18 é e interessante 19. fazer isso. 18 e 19 a partir de que horas? 19h30, 19h30 Catedral. na Catedral. Catedral Pra quem São Pedro. não sabe onde é a Catedral São Pedro, né? Naquela subidinha ali, depois do Caçadores Carnavanesco Clube. Isso aí. No centro da cidade aqui, não tem desculpa para não ir. Nas igrejas acústicas, especialmente nas católicas, a acústica é muito A boa, acústica é muito né? boa. Recebe bem, né? É interessante porque a gente não precisa não investir em iluminação, sonorização, Que já fica bom, porque né? a própria acústica da igreja e acolhimento também que a gente tem ali, né? Que é muito E importante. o pessoal vai? Vai.
Vai. Ano passado o coral, o concerto ficou lotado. É? Foi top. Então, estaremos lá dando visibilidade a esse momento histórico aí para nossa cidade, para nossos meninos. Bom, eu acho que tá tudo dito, né? Falamos o que tínhamos que falar. Obrigado mais uma vez. Você que está assistindo a gente, siga o nosso canal. Deixa o recadinho se você é aluno da Casa Boa, da Casa Verde. Aí. Se tiver é porque a nossa casa chama Casa Boa Verde, confundir. É muita casa. É força de expressão, já foi no automático. Mas se você tem um podre daquele amiguinho na conta, mas não vai expor ninguém, não. Pô, só conta uma coisa engraçada. Tem, sempre tem umas histórias, né? Muito bem. Lá. Você já sabe que nós temos um lema aqui? Não sabe não, né? Não. Você vai falar comigo. Falar de pedra ficou mais... leve. Mais leve. Então, tá muito bem. Muito obrigado, galera. Vamos